terá de investir aproximadamente 132 mil dólares por ano de estudo. E só para constar, a escola oferece programas acadêmicos para estrangeiros. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa quarta-feira. Hoje é dia 1º de novembro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro num dia de super quarta, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Inclusive, daqui a pouquinho, exatamente às 3 horas da tarde, a gente já deve ter a divulgação do comunicado da decisão por parte do Federal Reserve, por parte do FONC, e claro que a gente vai trazer aqui em primeira mão para vocês que estão nos acompanhando. Inclusive, aguardem aí daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, a comunicação do Banco Central americano. Além disso, daqui a pouquinho também, 3h30 da tarde, começa a entrevista coletiva, o discurso e a entrevista coletiva de Jerome Powell, trazendo os principais destaques, trazendo os principais argumentos que acabaram sendo envolvidos nessa decisão. Inclusive, a gente acompanha ao vivo aqui a fala de Jerome Powell e essa entrevista coletiva. Mais tarde, depois do mercado encerrar, depois do mercado fechar, 6h30 da tarde, mais ou menos, a gente tem a divulgação do comunicado do Banco Central aqui do Brasil. Claro que a nossa programação especial começa às 6 horas da tarde com aquele esquenta antes do Copom, trazendo as perspectivas, trazendo algumas análises a respeito do que esperar da decisão da política monetária. Super quarta é um dia muito importante, é o dia que muitos investidores ficam monitorando o que fazer, o que não fazer. Mas claro, quando existe alguma possibilidade ou alguma perspectiva de divergência de opinião do mercado com o que vai efetivamente acontecer. Hoje é um dia interessante, praticamente não tem divergência, praticamente o mercado precificando que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros inalterada e que aqui no Brasil a gente tenha um corte de 0,5 ponto percentual. Isso não é de hoje, não é de ontem, já tem algum tempo que o mercado vem fazendo essa precificação, que o mercado vem tendo essa percepção de juros, tanto lá quanto aqui. Agora, o que pode trazer alguma movimentação, o que pode trazer um tempero a mais para o mercado? É a comunicação, é a fala de Jerome Powell, é a comunicação do Banco Central do Brasil que pode trazer algum tipo de turbulência ou até mesmo alívio para os mercados. Lá nos Estados Unidos, a questão está muito focada nos dados econômicos, né? Principalmente quando a gente vê uma inflação ainda persistente, a gente vê alguns dados econômicos ainda bastante fortes lá nos Estados Unidos, criação de emprego, né? Mesmo talvez um pouco abaixo ali do esperado, hoje mais cedo mostrado pelo ADP, ainda segue forte, inclusive maior do que a leitura do mês anterior. No mês de setembro, a gente teve 89 mil vagas, 89 mil postos de trabalho criados, e nesse mês de outubro foram 113 mil postos de trabalho. Aumentou em relação a setembro, mas veio abaixo do esperado pelo mercado, que projetava ali 130 mil postos de trabalho criados. Também teve o relatório JOLTS, que também pega um pouco da criação de vagas, também pega um pouco a respeito do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, e esse dado acabou vindo um pouco acima do esperado. Então, alguns dados divergentes. Claro que o dado importante para o Federal Reserve é o de sexta-feira, dado do payroll, né, que acaba trazendo essa perspectiva um pouco mais afinada do mercado de trabalho americano, mas aí o Jerome Powell e os dirigentes do Federal Reserve já terão trazido a notícia de como que vai ficar a taxa de juros por lá. Talvez esse dado do payroll de sexta-feira e o próximo payroll de novembro, que vai ser divulgado em dezembro,
talvez isso acabe mexendo com as expectativas do Federal Reserve, que faça ali aquele famoso ajuste residual na reunião de dezembro. Mas aí é coisa que a gente vai ficar discutindo ao longo dos próximos BMC Market. Hoje é dia de super quarta. Uma super quarta mesmo, inclusive, para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro Ibovespa subindo 1,28% nesse momento. Inclusive, perdeu um pouquinho do fôlego, né? Mas mesmo assim sustenta os 114 mil pontos. Chegou a tocar os 115 mil pontos, sustentou por alguns minutos os 115 mil pontos, mas agora retornando ali para os 114.596 pontos. O Ibovespa sobe, a curva de juros cai e o dólar também, até pouco tempo atrás, estava num movimento de queda, né? E segue nesse movimento, inclusive chegou a beijar ali a casa dos R$ 4,99, voltou para os R$ 5,00 e nesse patamar que estamos neste momento. Ou seja, um mercado demonstrando um pouco desse apetite ao risco, demonstrando um pouco dessa movimentação um pouco mais otimista, depois de alguns dias até mesmo de pessimismo, quando tivemos, né, todas as questões a respeito de meta fiscal, a questão de manter a meta, mudar a meta, vai extrapolar a meta ou não, vai gastar mais, não vai gastar mais, enfim, toda essa situação trazendo um certo pessimismo, uma certa cautela para o mercado financeiro, os investidores ficando muito pé atrás com isso. Mas a gente vê que talvez, né, essa melhora no ambiente também acabe sendo um pouco de resultado de commodity, que a gente viu minério para cima, a gente viu petróleo para cima também. Hoje a gente vê expectativas com resultados financeiros também, resultados de balanços das companhias que acabam fazendo algum tipo de movimentação no dia de hoje. É o cenário, né? É o cenário dessa super quarta, é o cenário que a gente vai começar esse bate-papo aqui, inclusive na expectativa, na espera pela comunicação do Banco Central americano. Mas para a gente começar com o pé direito essa quarta-feira, vamos falar já com o Marco Saravalli, está aqui. Muito boa tarde, Marco, bem-vindo mais uma vez. É super quarta, hein, Saravalli? Boa tarde para você. Super quarta, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. E mais importante, super quarta, né? Aqui no Brasil, pré-feriado. Notícia mais do que importante. Lembrando que temos bolsa na sexta-feira, né? Normalmente aqui as negociações, sempre com aquele volume horroroso, né? Entre feriados. E também ficar com aquela dúvida, a repercussão após Fed e Banco Central, principalmente Banco Central brasileiro. O que vai ser da reação? É lógico que, já começando de trás para frente, né, já começando o preâmbulo aqui dessa super quarta, é aguardado uma decisão não só dentro do esperado, mas também uma decisão unânime, né, nessa super quarta às 18h30, a partir das 18h30 dessa quarta-feira. Mas a decisão do Fed, sim, minha opinião, como as outras anteriores, né, trouxe muita volatilidade, vai continuar deixando espaço para interpretações, né, do mercado e deixando ainda muito dependente dos dados. Agora, o mercado veio com a última leitura de payroll, veio com um número super forte, o mercado ainda mesmo assim conseguiu ler de alguma forma positiva, mas imagina quando, né, começar a caminhar para um cenário que é o cenário que o Banco Central americano estima, né, uma criação de empregos ali mais branda, né, mais perto de 75, 100 mil vagas. Quando a gente começar a caminhar para esse cenário, o que o mercado pode reagir talvez positivamente, né? Então esse vai ser muito importante. Eu gostaria de ver, mas um peso importante da preocupação em relação aos conflitos do Oriente Médio, mas mesmo assim, com todo o conflito que a gente tem acompanhado, infelizmente, com todas as notícias vindas das manchetes do mercado internacional, a gente não está tendo um tamanho impacto em relação aos preços do petróleo no mercado internacional. Já foi ali para 92, enfim, um petróleo num patamar mais alto, desceu e agora vem tentando sustentar uma alta, mas ali ainda abaixo de $90. De novo, pessoal, para mim $90 é um dos melhores cenários, porque talvez não traga tanta pressão para a política monetária nos Estados Unidos, então talvez hoje à tarde o Powell não coloque tanto peso por conta disso, desse fator, é um dado importante, estamos monitorando, mas o petróleo, a princípio, não traz nenhuma sinalização de um arrefecimento, de uma piora no seu preço tão grande. Mas mais importante é
o quanto que ele vai dar o peso para o payroll, para os dados de emprego e também para os dados de PIB, né? Os dados de PIB surpreendendo positivamente. E o recado é qual que é a preocupação em relação a todas essas variáveis. E lógico, a gente precisa começar a olhar com carinho também os dados de outros segmentos, sobretudo o segmento de crédito nos Estados Unidos, como também pode trazer uma piora. E a grande preocupação nós, economistas e estrategistas, é se talvez a gente tenha alguma ruptura, sobretudo ali no primeiro semestre de 2024, e volta-se toda a atenção também novamente para o setor de construção civil, até por conta das taxas de hipotecas que a gente já mostrou aqui, que traz um desconforto, né? Fazendo aí um paralelo, não sei se é tão bom assim esse paralelo, mas a gente tem taxas ali tão altas como se fosse um padrão brasileiro, né? De uma Caixa Econômica Federal, mas a gente está falando aqui de Brasil, o risco não é exatamente o mesmo. E por aqui no Brasil, acho que o grande recado desse Banco Central, e acho que pode voltar a criar algum ruído, mesmo que seja marginal, é colocar na mesa a preocupação em relação qual que é o peso hoje na decisão do Banco Central, né, na desancoragem das expectativas. Qual que é o peso da decisão hoje do Banco Central, né, na preocupação em relação ao equilíbrio fiscal de 2024. Então é importante no comunicado, na ata do nosso Banco Central, do nosso Copom, Comitê de Política Monetária, o quanto que a gente vai ver isso. Que esse foi o principal assunto. De sexta-feira para cá trouxe muito ruído, muita incerteza, muita abertura de curva na sexta-feira à tarde e na segunda-feira aqui no nosso Ibovespa, ainda continuamos repercutindo, e esse tem sido o tom no nosso Ibovespa. Mas hoje, particularmente, né, até fiz uma brincadeira à parte, no Twitter, no X, né, na rede social, mas a gente não tem ainda um alinhamento, né? O ministro Haddad, ministro da Fazenda, tentou se aproximar, reduzir um pouco da preocupação do mercado financeiro, mas ninguém quer dar o benefício da dúvida, pelo menos no curto prazo. Então é importante o Banco Central dar um recado muito sólido, né, em relação a essa decisão, a próxima decisão, mas eu ainda continuo bastante preocupado do que pode ser os nossos próximos passos, né, em que jornada a gente vai caminhar a política monetária daqui até o final de 2024. Né? Então, os mais otimistas falam em 8%, 9%, 9,25% para ser mais exato, que vem precificando, sendo apresentado no Boletim Focus, e a curva de juros e também alguns economistas mais pessimistas falam de 10,5% ou 11%. É uma distância muito grande. Né? E a minha segunda provocação do dia aqui também, eu coloquei nas redes sociais, é justamente essa. A 9%, a gente estimula a economia, vai ter gente querendo fazer negócio no Brasil, né? O empresário vai voltar a fazer emissões, vai voltar a fazer investimentos, é uma patamar de juros que volta a ter um bom ritmo de crescimento. 11%, pessoal, infelizmente, vai ter muita empresa ainda trabalhando para pagar juros. Isso é preocupante, até um dos assuntos corporativos de hoje, né? Que é um assunto aí talvez um pouco mais paralelo para o segmento de crédito, mas abala o mercado financeiro de capitais como um todo, é a solicitação, né, de recuperação judicial aí de um grande grupo, né, de franquias, mais conhecido como, né, uma das holdings controladoras das marcas Starbucks aqui no Brasil, Subway, né, e o Italy, que é um restaurante, um complexo aqui também em São Paulo, mas trazendo preocupação por vários motivos, mas um deles é se um grupo tão grande como esse, com marcas tão representativas, né, tão fortes, não está conseguindo fechar suas contas, né, está chegando à necessidade de recuperação judicial, o quanto que a gente vai ter ainda com esses juros em patamares tão altos. Né? Então essa é a preocupação, né, no lado corporativo, os resultados, esse é o assunto dessa quarta-feira, lógico, né, para complementar, colocar cereja na super quarta, que já não é uma super quarta fácil, né? Uma super quarta super intensa, né? E daqui a pouquinho sai a decisão, daqui a 15 minutinhos a gente tem a decisão do Banco Central americano. Também a decisão em si não deve ter grande surpresa, mas deve ser agitado. Né? Saravalli, a gente comentava inclusive nas últimas decisões de política monetária do Banco Central americano, aquela máxima que você muito bem cunhou, chamada assim, todo mundo fazendo nada. Todo mundo esperando o que ia ser essa definição, todo mundo aguardando as falas de Jerome Powell. Parece que nesse momento, hoje, dia 1º de novembro,
talvez não esteja nesse ritmo, né? A gente vê movimentações do mercado, o mercado subindo, inclusive aqui, lá fora, movimentação de leilão de tesouro, movimentação de títulos públicos, né? As empresas, né, se movimentando, as gestoras se movimentando. Hoje a gente não tem tanto pé atrás do que vai acontecer, ou o pessoal já está meio escolado e tudo bem, vamos fazer alguma coisa, aproveitar que começou um mês novo, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Dois fatos curiosos, né? Primeiro, que acontecer esse movimento no primeiro dia útil de um mês, estamos entrando no primeiro dia útil, quer dizer que o mês de novembro virou a chavinha, né? Meia-noite, agora a gente esqueceu todos os problemas, vamos ter um mês positivo, que historicamente, né? No S&P 500, a volatilidade é menor em meses de novembro e dezembro, mas lembrando que historicamente também esse movimento aí de valorização dos ativos, ele acontece no último dia útil, né? Não no primeiro dia útil de cada mês. Então fica essa curiosidade. E segundo, a curiosidade é o mercado tentando se antecipar talvez algum cenário benigno em relação aos indicadores de atividade norte-americana, algum cenário benigno em relação ao tesouro norte-americano, as curvas de juros aceitando, de certa forma, alguma redução da aversão a risco, mas hoje, particularmente, né? Será que daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, 14 minutinhos, a gente vai ver a famosa frase sobe no boato e cai no fato, né? Então, daqui a 14 minutinhos a gente vai confirmar. Mas não sejamos otimistas. O Jerome Powell não vai passar nenhum recado confortável, nenhum recado otimista, porque a gente não teve nenhum dado que contribuísse para essa análise mais otimista desde a última reunião, né? A gente tem CPI incomodando, a gente tem payroll muito alto, a gente tem atividade muito forte, a gente tem o início de uma nova guerra. Qual que é o dado relevante para trazer conforto? Acho que o único dado que traz conforto é que talvez os dados tenham vindo dentro das expectativas. Então, talvez só de não piorar já é uma boa notícia e acho que é aí que o mercado está tentando encontrar um copo meio cheio. Então, essa é a leitura. Eu acreditaria talvez mais uma reação de volatilidade daqui a pouquinho do que vamos continuar essa tendência positiva. Realmente me surpreende esse ânimo que a gente entra com o pé direito nesse mês de novembro. Você sabe que mais cedo, né, a gente estava até monitorando a movimentação dos mercados, principalmente lá fora, né, que começaram o dia num patamar um pouco mais pesado, mais negativo, viraram para o patamar positivo. As treasuries passaram para o patamar negativo e aí alguns analistas falaram o seguinte, olha, o principal foco dessa quarta-feira talvez não seja Jerome Powell e a super quarta, talvez seja o leilão de título público do Tesouro americano, que está colocando uma quantidade muito grande de títulos à venda com um prêmio mais baixo, tentando diminuir essas taxas do Tesouro. E, no fundo, talvez seja isso que esteja animando o mercado, né, Saravali? Talvez seja isso que esteja derrubando mesmo essas taxas dos títulos americanos, né, que fecharam de uma forma até importante, agora 4,80 de 10 anos, chegou a bater 4,92, 4,93 fechando ao longo 10, do 15 dia, base points. fechando bem, né? E aí, logicamente, impactando no mercado de equities também, a gente vê as bolsas um pouco mais otimistas. De repente, algo um pouco fora do radar ali acaba fazendo essa movimentação, mesmo com o Federal Reserve no foco do dia, né? Essa eu acho que é talvez a principal informação, a única, ou com certeza uma das principais informações que pode estar e está com certeza trazendo esse otimismo para o mercado de capitais mundial nessa quarta-feira. A gente não tem uma outra grande novidade, né? Pelo contrário, é difícil a gente ver aí uma piora das tensões geopolíticas, uma piora do preço das commodities, petróleo subindo, mas o Treasury fechando, né? A bolsa subindo. Então, a gente, o mercado querendo assumir risco como um todo, né? De uma forma geral. E a principal informação continua sendo esse leilão de treasuries nos Estados Unidos, enfim, em relação agora no curto prazo, o mercado tentando ler de alguma forma um pouquinho mais otimista. Mas fechando bem, né, vocês conseguem entender também, que é sempre o recado que eu passo, o quão sensível é, né, não só a Bolsa, mas também a nossa percepção de risco. A gente tem que caminhar junto. Então, não querendo jogar água aqui no chope, mas não teve nenhuma grande novidade aqui no Brasil. A gente simplesmente está acompanhando um cenário global de menor aversão ao risco, a gente está acompanhando, né? Foi a minha
Aqui eu preciso explicar, né? A minha sátira, né? Do dia que eu falei assim, o Haddad entrou no jogo, os treasuries fecharam e está tudo resolvido. Exatamente. Né? Ainda estamos aguardando uma atuação mais forte, né? mais atuante do Ministério da Fazenda. O mercado não está dando benefício da dúvida. O evento hoje é do exterior, né? A força vem do exterior em relação a esse fechamento, seja gradual, mas qualquer movimento que fechar a curva norte-americana a gente vai acompanhar. E aí sim, aquelas ações mais agressivas. Até tiveram alguns resultados corporativos que você fala, mas não veio tão bom assim, né? Veio bastante modesto, as ações subindo aí 3, 4, 5, 6, 7%, algumas, né? E a gente fica se questionando, né? O impulso de menor aversão a risco, né? De menor taxa de desconto, né? Exigindo um prêmio menor, aquelas ações talvez um pouco mais agressivas subindo bem nessa quarta. Né? Até interessante, Saravalho, porque a gente vê uma movimentação importante de várias empresas, a gente vê uma movimentação 1,5% de alta, é uma alta importante no Ibovespa, mas mesmo assim com um volume ainda razoável, né? Uhum. Os volumes financeiros movimentados ao longo dos últimos pregões não tem sido nada muito assim chamativo, né? A não ser num dia de vencimento de opções, que a gente vê um volume um pouco mais elevado do que a média, né? Mas mesmo assim, até a média tem se reduzido nos últimos meses também, né? A média do mês passado foi cerca de 16 bilhões de reais movimentados. Ainda é um volume baixo para o Ibovespa, que já chegou a ter média de 20 e poucos, né, 25 bilhões de reais movimentados. Por mais que o cenário ajude, né, a gente ter uma percepção de melhora, né, o Ibovespa subindo, a empresa subindo 4, 5, 6%, você olha para o volume, ainda é um volume diminuto. Não tem como, né? Não tem como a gente acreditar num volume crescente, pelo menos no curto prazo. Se a gente tem taxa de juros dos Estados Unidos, né, títulos aí, bondes, pagando 5, 6, 7, 8, tem empresa brasileira, né, pagando esse retorno em dólares. Então a gente começa a questionar, será que eu prefiro ter 12%, 13% em reais aqui ou 8% em dólar? A gente começa a questionar. A gente consegue, com os saques, né, nos fundos, principalmente fundos de ações, né, a redução da exposição líquida dos investidores, pessoas físicas, institucionais, em fundos de ações. A gente segue com uma taxa na renda fixa muito atrativa, né? Se a gente achar um pré-fixado de 12%, 13%, 14%, será que a Bolsa nos próximos 12 meses vai ter um retorno de 14%, 15%? Eu prefiro, a Bolsa teria que subir 20% para compensar o meu risco, com uma probabilidade muito alta, né? Eu prefiro correr risco aqui, 13%, 14%, pegar esse pré-fixado, né? Então é uma soma de fatores que a gente vê. Eu acho que o lado talvez que esteja surpreendendo positivamente nessa temporada de balanços aqui é em relação à distribuição de dividendos. Uhum. A gente precisa entender o seguinte, só distribui dividendos quem tem caixa, quem tem estrutura de capital saudável e também quem tem acionista precisando de dividendos também. Somos nós, pessoas físicas, a gente gosta, a gente também agradece, mas lembra também que os controladores, tem muito controlador precisando de dividendo, né? Às vezes precisando de fato, às vezes precisando porque tem uma outra empresa, precisando de liquidez, né? Até uma crítica que alguns têm feito, e é uma crítica, não tem nada de errado, né? Mas tem empresa levantando capital para fazer a distribuição de dividendos, né? Ou seja, faz a distribuição de dividendos, né? com o caixa, com os lucros acumulados ali, né? E depois faz um IPO, uma oferta, um follow-on, para fazer essa recomposição desse caixa, né? Tem alguma coisa errada? Não. Mas, até inclusive quem comentou isso, parafraseando aqui, foi o João Braga nas redes sociais, né, um gestor, ele falou muito sobre isso. Tem alguma coisa errada? Não. Mas acho que caracteriza o momento que a gente está vivendo agora no lado corporativo, né? Então a gente precisa acompanhar também essa característica dentro dessa temporada de balanço. Maravilha. O Saravalho, inclusive, a gente estava comentando, né, mais cedo a alta de Bradespar hoje, né, subindo mais de 5%, por conta também de um movimento como esse, né? Anunciou dividendo, juros sobre capital próprio, né, os proventos, cerca de 6% em relação à cotação atual, né, que já está subindo 5%. Então, sem contar
a elevação da Vale, né, que tem a qual a companhia tem uma participação ainda, né, mas a distribuição dos proventos de Bradespar acaba também ajudando a puxar um pouco a alta de hoje. Sem contar na própria Vale, né, que anunciou um baita os famosos 10 bilhões de reais. E chegou nos 70, hein, Saravalli? Só para constar, parecia difícil, mas chegou lá, né? E daqui a pouco vai baixar de 70, porque tem que descontar o dividendo, né? Daqui a pouco. 2,33, né? 2,33. Então precisa lembrar disso, né? Bate 70 e depois volta para baixo. Ainda na temporada de resultados, Saravalli, rapidinho antes da gente encerrar esse bloco, e aí já tem a volta com o comunicado do FONC, na temporada de resultados a gente tem visto, principalmente algumas empresas do varejo de alimento, né, tendo um desempenho interessante no pós-resultado, né? Ontem a gente viu o Pão de Açúcar, até mesmo o açaí teve uma alta, depois claudicou ali, hoje com Pão de Açúcar, com Carrefour, né, tendo uma movimentação interessante. E aí não só isso, a gente viu hoje também Vivo Telefônica, a própria Prio, tá certo que tem o preço do petróleo lá no meio, mas também trazendo resultados interessantes. Os analistas estavam muito conservadores, Saravalli, aí quando vê o resultado um pouquinho melhor do que o esperado. Eu vou fazer um paralelo aqui numa outra empresa que também está no setor de consumo, né, de varejo, uma empresa menor, um IPO mais recente, acho que traduz um pouco do que a gente está vivendo aqui nessa temporada de resultados, que é a Lojas Quero Quero, a LJQQ3. Né? Nesse exato momento, né, ela compõe o índice Small Caps, ela não faz parte do Ibovespa, mas subindo 7,46%, R$ 4,18. Eu acho que faz um paralelo também com as ações mais líquidas, né, do Ibovespa, que também vem subindo forte. Nesse momento aqui a gente tem Carrefour, né, subindo quase 6%, e outras do setor também ligadas a consumo e varejo. Mas eu concordo, Felipe, acho que as perspectivas, né, a ansiedade do mercado eram tão ruins em relação, e eu também continuo bastante avesso. A gente precisa acompanhar balanço de Magalu, balanço de a famosa Via Varejo, né, Casas Bahia, outras empresas, Lojas Renner, mas acho que as expectativas estavam tão baixas, né, tão reduzidas, que, por exemplo, o caso da Lojas Quero Quero, que eu acompanhei, a receita está praticamente estável, ela vem crescendo, receita na comparação trimestral, vem crescendo 3%, 4%. Né? Você fala assim, pô, não é para uma ação subir 7% com uma receita crescendo. No segundo tempo, né, caminhando para o DRE, a gente tem melhoria de lucros, né, de lucratividade, de margem, de uma forma geral. Então, isso sim, a gente precisa reconhecer que as companhias estão se adaptando, a maioria delas, mas tem algumas ainda que estão entregando prejuízos. Né? Então, aquelas ações sofreram muito. O lado bom é que talvez o mercado começando a olhar para essas companhias que estão mais alavancadas, mas que possam estar melhorando ali a linha de cima, né, a linha de receita, e que em algum momento vai começar a ter essa desalavancagem, né, financeira, essa redução da sua dívida e pode ter essa reversão de resultado na linha final. Tá? Então, chama atenção, né? Uma empresa que ainda está com um crescimento muito modesto, mas eu acho que as expectativas para o setor como todo estão tão baixas, mas tão baixas, que os resultados vinham dentro das expectativas, né, com um leve crescimento de receita, que tenha uma melhora de margem, mas nada substancial, acho que já é suficiente aí para talvez revisarmos as projeções. Tá? Isso vale para o setor como um todo. Eu ainda continuo bastante cético, né? Mas a reação do mercado me surpreende positivamente com essa quarta-feira com alguns setores. Como o caso do Carrefour, aqui é mais líquida, e como o caso do Lojas Quero Quero, menos líquida, né? Nessa reação bastante positiva. Né? 10 pregões, 30%. Lojas Quero Quero, Saravalli. Só para deixar o registro aqui para os telespectadores. A gente fala tão pouco, né? Mas também vale olharmos, né, para todas as empresas que atuam no Brasil como um todo. Exatamente. Bom, a gente vai continuando por aqui, claro, já deixando o convite para vocês que estão nos acompanhando aqui. Dentro de um minutinho e pouco, a gente já vai ter a decisão, a gente já vai ter a definição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, a comunicação por parte do Federal Reserve, a gente vai trazer em primeira mão aqui para vocês que estão nos acompanhando toda essa comunicação do Banco Central americano, e daqui a pouquinho, 3h30 da tarde,
também a entrevista coletiva do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo, o intervalo é rapidinho mesmo, na volta a gente vai começar a discutir e analisar toda essa comunicação do Federal Reserve. Então, continue com a gente, fique aí, daqui a pouquinho sai essa comunicação do Federal Reserve e aí a gente continua toda essa análise, toda essa trajetória que a gente está aqui nessa super quarta, trazendo os principais destaques aí para você. Fique com a gente, 3 horas em ponto, o BMC Market volta já já, fique com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo e saiu agora a decisão da política monetária pelo Federal Reserve lá nos Estados Unidos. O Fed decidiu manter a taxa de juros inalterada entre 5,25% e 5,5%. Agora eu vou trazer então a íntegra da comunicação do Banco Central e a gente vai trazendo as análises, os desdobramentos de toda essa movimentação. O Federal Reserve, em sua declaração, diz o seguinte: os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre. Os ganhos de emprego ficaram moderados desde o início do ano, mas permanecem fortes e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada. O sistema bancário americano é sólido e resiliente. As condições financeiras e de crédito mais restritivas para famílias e para as empresas devem pesar sobre a atividade econômica, as contratações e também sobre a inflação. A extensão desses efeitos permanece incerta e o comitê permanece também muito atento a todos os riscos de inflação. O comitê procura atingir o nível máximo de emprego e de inflação, a taxa de 2% no longo prazo. Por isso, decidiu manter o intervalo alvo para a taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. O comitê vai continuar avaliando informações adicionais e as suas implicações para a política monetária.
ao determinar a extensão do reforço adicional da política que pode ser apropriado para fazer voltar a inflação a 2% no longo do tempo. O comitê vai ter em conta o aperto cumulativo da política monetária, o defasamento com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, além de fatores econômicos e financeiros em desenvolvimento. Além disso, o comitê vai continuar a reduzir suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências, além de títulos garantidos por hipotecas das agências, conforme descrito nos planos anunciados em momentos anteriores. O comitê está fortemente empenhado em fazer com que a inflação volte para o objetivo de 2%. Ao avaliar a orientação adequada da política monetária, o comitê vai continuar monitorando as implicações das informações recebidas para perspectivas econômicas. E o comitê estaria preparado, inclusive, para ajustar a orientação da política monetária conforme o apropriado, caso surjam os riscos que possam impedir a chegada nos objetivos. As avaliações do comitê levam em conta uma vasta gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, as pressões inflacionárias e as expectativas de inflação e desenvolvimento financeiro e também internacional. Votaram a favor dessa ação Jerome Powell e praticamente todo mundo, né? Todos os diretores de política monetária do Banco Central americano votaram favoráveis a essa ação, ou seja, a manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,5%. Portanto, esse foi o posicionamento, essa foi a comunicação do Banco Central. Reiterando aqui alguns pontos importantes que foram destacados pelo Banco Central americano, inclusive toda essa percepção do Banco Central americano e os argumentos que foram levados em consideração para a manutenção da taxa. É interessante dizer que ganhos de emprego, né? Os empregos permanecem fortes, taxa de desemprego permanece baixa e a inflação continua elevada. Nessa questão da inflação, inclusive, duas vezes, né, citada essa necessidade e esse empenho do Banco Central americano em trazer a inflação de volta para a meta dos 2%. Diz que procura, né, atingir o nível máximo de emprego e inflação de 2% ao longo do tempo. E no mesmo parágrafo, um pouquinho mais para baixo, diz que o comitê está fortemente empenhado em fazer com que a inflação volte ao objetivo de 2%. Portanto, não tira os olhos da inflação, a inflação continua sendo o foco do Federal Reserve, o foco do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, fazendo inclusive menções, né, reiteradas a respeito desse empenho de trazer a inflação de volta para a meta. É um comunicado tanto quanto sucinto, né, de uma maneira geral, falando de atividade, falando de emprego, falando de inflação, inclusive citando, né, sistema bancário americano, as condições do crédito, as condições financeiras mais restritivas para famílias, para as empresas também, que acabam impactando na questão das famílias, né, na atividade econômica dos Estados Unidos. Então a gente percebe, né, toda essa movimentação do Federal Reserve trazendo essa percepção de que o Federal Reserve vai continuar bastante atento, bastante vigilante em relação ao que deve, né, trazer ali em relação aos próximos passos da política monetária. Interessante, estou até fazendo uma comparação aqui, né? Estou olhando o comunicado do dia 20 de setembro e o comunicado agora do dia 1º de novembro. Praticamente, o primeiro parágrafo é praticamente parecido, muito parecido. A única diferença é que no mês de setembro o Federal Reserve diz que a atividade econômica está se expandindo num ritmo sólido e que agora falando que já se expandiu, né, que vem num ritmo bastante forte. E aí fala de emprego também, fala de taxa de desemprego que ainda está baixa, fala que a inflação está bastante
e continua elevada. No segundo parágrafo, o Federal Reserve mantém o posicionamento a respeito do sistema bancário sólido e resiliente, falando inclusive sobre as condições mais restritivas para as famílias e para as empresas que devem pesar na atividade econômica e em todos os efeitos em relação à inflação, contratação e inflação, né? E que a extensão desses efeitos permanece incerta e que o comitê segue bastante atento a todos esses riscos, né? Então, nesse terceiro parágrafo, e aí acaba até trazendo um pouco, né, dessa percepção e dessa movimentação de manter a taxa de juros, a exemplo do que aconteceu na reunião de setembro. Muito parecido, estou até monitorando aqui no terceiro parágrafo, quase nenhuma palavra alterada, praticamente uma cópia do terceiro parágrafo. No quarto parágrafo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano diz que vai continuar monitorando as implicações de todas as informações recebidas e continua nessas menções todas aí, que o comitê vai levar em conta as informações, e aí deixando muito claro, né, que vai ser data dependente, vai ser dependente dos dados das pressões inflacionárias, mercado de trabalho, expectativa de inflação, desenvolvimento financeiro e das questões internacionais também. Portanto, e aí uma leitura, né, de comparação da comunicação de 20 de setembro, ou seja, 45 dias atrás, com a comunicação de agora, é muito, muito, muito parecida à leitura do Federal Reserve. Portanto, né, e aí cabem alguns questionamentos, né, e imagino que, obviamente, esses questionamentos serão feitos para o Jerome Powell, né, manteve a percepção, manteve toda esse nível, né, de atenção do Federal Reserve em relação à inflação, muito embora alguns dados já foram divulgados. E aí, não é Jerome Powell, mas é Marco Saravalli. Saravalli, dados saíram ao longo, entre uma reunião e outra, né? Muitos dados de atividade, dado de PIB, dado de inflação nos Estados Unidos, dados de emprego, e o comunicado praticamente copia e cola da última reunião, né? Os mesmos pontos sensíveis, os mesmos pontos de atenção, a mesma comunicação. O Federal Reserve é um tanto quanto relutante em mudar uma postura de comunicação. Qual a sua interpretação, Saravalli? E talvez a principal informação do dia, né? Acho que todos vão dizer que eu estou errado, mas a principal informação do dia não está no comunicado, está no leilão, né, de títulos que a gente viu aqui, e isso também saiu no comunicado. Né? O Powell já vinha sinalizando nas suas últimas falas públicas, falando da sua preocupação desses yields, né? A preocupação do yield de 10 anos, de 30 anos. E quando ele joga também essas informações do Tesouro, né, vindo até com leilões mais fracos, mais baixos do que o mercado esperava, já vem se sinalizando isso. Né? Eu estou muito preocupado com esse yield de 10, de 30 anos. A meu ver, embora o mercado tenha ensaiado alguma reação negativa, depois, mas acabou ficando praticamente estável desde o período antes, até as 2h30, 3 horas da tarde, né? Ou seja, trouxe alguma volatilidade, mas sem grandes exageros. Mas, a princípio, a minha interpretação é que talvez não esteja colocando mais, o mercado não interprete mais com a possibilidade, pelo menos no curto prazo, de novos aumentos, né? Embora o Jerome Powell, nas últimas falas públicas, é importante acompanhar aqui na BMC News daqui a pouquinho a entrevista, ele já falou isso, ele até falou assim, eu acho até que não está tão restritivo assim a nossa política monetária. Mas, a princípio, a interpretação do comunicado, eu acho que diminui bem a chance de acompanharmos, de termos novos aumentos de juros, pelo menos no curto prazo. Então, assim deveria se precificar ali o CME Group, enfim, as chances nas próximas reuniões não termos aumento, né? O que foi diferente da interpretação da reunião anterior. A reunião anterior deixou tudo muito em aberto e chegou-se em algum momento a interpretar que poderia sim haver, mesmo que seja uma probabilidade muito baixa, haver algum aumento. Tá? Então o mercado reagindo de uma forma relativamente neutra, muito preocupado com a questão do yield, e isso pode sinalizar também
alguma leitura de que sim, né, é dependente dos dados, vamos ter juros muito altos, mas, de novo, se a gente descartar o pior cenário possível, que seria algum aumento, né, que seja na próxima reunião, que seja em 2024, se a gente começar a descartar esse cenário, é um cenário positivo para os ativos de risco. Então, a princípio, as bolsas perdendo um pouquinho de força, né, mas nada exagero, deveremos ter uma reação positiva, mas o mercado já vinha antecipando. De novo, acho que o comunicado traz pouquíssimas grandes novidades e talvez a novidade seja fora do comunicado, no leilão do Tesouro, um pouco mais lento, mostrando preocupação em relação a esse próprio custo da dívida. Como a gente viu aqui no Brasil, como a gente viu no mundo, o custo da dívida está muito alto também para o Tesouro norte-americano. Ele não quer fazer emissões aí de 100 bilhões de dólares, volumes maiores do que esse, rolando a essa taxa de títulos aí 5%. Então, essa acho que é a leitura, de certa forma, o copo meio cheio dessa super quarta, né? Então, talvez a frase seja essa, né? A melhor notícia do dia e a reação não esteja necessariamente no comunicado, né, da decisão em si, mas sim no que está em volta, que é o leilão do Tesouro. Até porque, sem surpresa, né, Saravalli, muita gente comentava ao longo do dia de hoje que até a decisão de juros seria uma não notícia, né? Porque já está tão precificado que ia ser a manutenção da taxa de juros, que seria uma não notícia. A gente está falando, poxa, o Federal Reserve manteve a taxa de juros. Ora, me conte uma novidade. Mas é claro que a gente vai repercutindo, porque é muito importante. Você falou, talvez a notícia seja fora do comunicado, fora da decisão, esse leilão de títulos públicos. Mas eu estava monitorando o mercado, né, e ele também não reagiu tão fortemente. Então, exatamente, talvez seja outra a notícia, né? O foco seja outro. O leilão acaba trazendo uma percepção de que, até mesmo, né, colaborando talvez com o Federal Reserve, que já comentou título público mais elevado, né, custo do dinheiro mais elevado lá na frente, talvez já contribua, já ajude com a política monetária e a gente não precise elevar o juro agora. Dependendo dessa dinâmica, dependendo de como esses prêmios das Treasuries continuem, né, ou se comportem ao longo dos próximos tempos, talvez o Federal Reserve possa até ficar um pouco mais tranquilo em relação à elevação do juro do Fed Fund Rate. Né? Esse efeito acaba tendo bastante impacto também. Vamos ver o famoso segredo do biscoito aqui, ou da bolacha, como você preferir, né? Assim, quem que vai ditar? Mas, teoricamente, o que o Jerome Powell está falando? Pô, se eu for pegar um financiamento imobiliário, uma hipoteca, enfim, de 10, 20, 30 anos nos Estados Unidos, ele já está querendo deixar esse recado. Ó, se eu for emitir uma dívida hoje de 30 anos, eu vou ter que pagar 5% ou algo parecido. Para mim é muito caro. Então eu não vou fazer essa emissão, vou fazer uma emissão menor. Isso ele também respinga, né, e reage às famílias, aos consumidores. Ó, se você for financiar sua casa hoje, será que você tem dinheiro suficiente, né, se você vai ter ganho de produtividade, de aumento de salário durante esse tempo para pagar essa taxa de juros de 7, 8% na sua hipoteca? Então, talvez seja esse recado que ele está querendo dizer no Tesouro, que ele está querendo dizer no yield, que ele está querendo dizer em outras taxas de juros, cartão de crédito, enfim, financiamento estudantil, mas principalmente hipoteca. Talvez ele está falando, ó, o mercado já está se ajustando e a gente vai ter em algum momento esse arrefecimento que ele fala muito sobre o salário das famílias, não necessariamente a geração de emprego, mas o salário começa a ter essa preocupação. Então, essa leitura em relação à preocupação das taxas de juros continua bastante presente. O lado bom, acho que do copo meio cheio, tem algumas, vamos dizer assim, que estão gravitando ali no centro da discussão do Fed hoje, particularmente, quando ele fala, por exemplo, sobre os bancos, né? Os bancos continuam bastante sólidos, isso é importante, porque lembrando que a gente teve alguns bancos no primeiro semestre pedindo insolvência, enfim, falência, alguns, e continua bastante sólido. Por que isso? Porque em algum momento a gente vai ver a economia americana arrefecendo mais forte. Desemprego subindo um pouco, produtividade caindo, né? Talvez ritmo de crescimento, até redução aí de novas casas, construção de novas casas. Isso a gente vai ver, vai ser o principal assunto do primeiro semestre de 2024. Né? Então essa é a preocupação em relação a todo esse desenvolvimento. Como isso impacta o sistema financeiro, se a gente pode ver talvez falência, não. Ele falou, os bancos continuam bastante sólidos, bastante líquidos. Essa é a preocupação.
Então, ele reforça que as taxas de juros já estão fazendo seu trabalho de reajustar a economia e que a gente deve ver em algum momento esse impacto, né, o famoso soft landing se confirmando, né? Mas alguns economistas ainda esperam a necessidade de talvez algo mais drástico acontecer para a gente ter essa reprecificação, esse cenário mais bem detalhado daqui para frente. Tá? Então, essa leitura, né? De novo, entre volatilidade de altas e baixas, o mercado vai reagindo, de certa forma, neutro, né? Com a publicação do comunicado até esse momento. Estava até vendo algumas reações, né, Saravalli, e alguns estrategistas aqui, alguns economistas que eu tenho lido, interpretaram como um comunicado mais, eles disseram pacífico, né, mais tranquilo ali, né, sem muita ênfase, né, sem muita contundência. Então, a não ser, né, e apesar da inflação bastante elevada e apesar também da gente estar com a taxa de juros, a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, no maior nível em 22 anos. Então, claro que as condições permanecem restritivas, claro que as taxas permanecem ainda muito altas por lá e, mesmo assim, a gente tem uma condição econômica lá bastante resiliente, um mercado de trabalho bastante resiliente, uma atividade econômica muito resiliente, mesmo com os juros ainda elevados, né? Talvez ainda não tenha dado o tempo necessário para que a taxa de juros fizesse o seu trabalho de trazer um pouco desse arrefecimento na economia. E talvez seja isso que o Federal Reserve esteja esperando, né? Colhendo os dados para, ou de repente, dar alguma sinalização um pouco mais forte, ou trazer alguma percepção um pouco mais clara dos próximos passos, sem dar nenhum tipo de visão além de hoje, né? Semana que vem já é outra história. Talvez os diretores voltem a falar de alguma forma, mas por enquanto é hoje e o hoje, né? Sem nada mais para frente. No máximo, sendo já a longo prazo a próxima reunião, né? Então, o mercado, olhando aqui para o CME Group, o mercado aumentando relativamente bem a probabilidade, a chance de manutenção da taxa de juros na próxima reunião, até esse momento. Lembrando que daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, a gente tem a entrevista, né, oficial do Jerome Powell, do presidente do Fed. E também o mercado precificando, como o Felipe falou, em algum momento a gente vai começar a ter esse efeito da política monetária tão restritiva nos Estados Unidos, né? Em algum momento a gente vai ver o CPI arrefecendo de uma forma mais forte. Em algum momento a gente vai ver esse desemprego aumentando, em algum momento a gente vai ver a geração de emprego perdendo força. E o mercado vem precificando que talvez esse algum momento seja no primeiro semestre de 2024, né? Mas a princípio não, a gente já passou vários meses, a economia americana vem mostrando uma fortaleza, uma força muito grande, e o mercado vem precificando, janeiro, fevereiro, março, abril, talvez a gente comece a ver com uma maior clareza esse impacto da política monetária restritiva e começar a inflação caminhar para mais próximo do centro da meta. Ou seja, o mercado continua mantendo as apostas que lá para meados, talvez exatamente, né, na transição do primeiro para o segundo semestre de 2024, a gente tem alguma probabilidade do Banco Central começar o início do seu ritmo de corte de juros. Tá? Para alguns pessimistas parece cedo ainda, a gente não tem argumentos, né? Mas a gente está falando, teremos 4, 5, 6 meses daqui até lá para, de fato, essa inflação começar a ter essa convergência, né? Então o mercado não mudou de certa forma, mas lembrando que vem adiando essa probabilidade, esse consenso de começar o ritmo de corte de juros nos Estados Unidos. Tá? Então, está praticamente, podemos dizer assim, né, antes da fala do Powell, praticamente descartado, né, essa leitura do comunicado, descartado novos aumentos, pelo menos no curto prazo, pelo menos nessa próxima reunião. E o mercado continua otimista em relação ao início dos cortes de juros lá para meados de 24. O Saravalli, é interessante, né, porque claro que o foco é a inflação, né? Inclusive eu citei aqui dois momentos da comunicação, citando, né, a importância e o empenho do Banco Central em trazer a inflação de volta para a meta de 2%. Em nenhum momento houve citação nenhuma aos conflitos geopolíticos que, de uma hora para outra, podem interferir
na inflação global e principalmente, obviamente, na inflação americana. Você muito bem citou, né? A questão do petróleo, logo ali pode disparar o preço. Foi ontem, o Banco Mundial citou, né? Se o conflito geopolítico acabar saindo um pouco do controle, né? Obviamente que um conflito geopolítico é sempre pesado da gente discutir, falar e tudo mais, mas na questão econômica saiu do controle. Segundo o Banco Mundial, o petróleo vai para $150, né? O barril. Isso, nossa, é um incremento gigantesco e que traz bastante expectativa. Mas o Federal Reserve nem ignorou solenemente esse assunto. E, claro, deve estar na coletiva de imprensa. Obviamente, os jornalistas vão questionar o Jerome Powell a respeito disso. A gente manda a nossa pergunta daqui. Né? Eu já mandei um WhatsApp para o Jerome Powell e falei, fala disso, pelo amor de Deus, a gente quer saber. Se ninguém perguntar. Agora, e aí até tentando traçar um paralelo, né, Saravalli? Isso certamente vai estar presente na comunicação do Banco Central brasileiro, né? É um risco, é um ponto sensível, que inclusive já foi citado no último comunicado, já foi citado na última ata, está muito presente nas nossas discussões, mas lá a ata é mais sucinta, né? São parágrafos curtos, palavras curtas e direto ao ponto. Mas é um momento, é uma situação tão importante que acabou não sendo tratada nesse comunicado. Ficou devendo, né? É um conflito que se avizinhou aí no mundo nas últimas semanas e que obviamente está no centro das discussões, inclusive colocando risco para chegada e para convergência para a meta dessa inflação. Exatamente, esse é o recado, né? A gente sabe que o Comitê de Política Monetária brasileiro assiste, né, o market, mas a gente tem dúvidas ainda se o Banco Central americano, né, deveria assistir o market também. E a gente aqui sempre cobrou essa participação, esse resultado, nessa opinião em relação aos conflitos. Até eu trouxe aqui já na sexta-feira esses gráficos, né, na parte do conhecido como Sara Gráficos, toda sexta-feira aqui no Market, nos conflitos geopolíticos anteriores. E eu não estou falando de geopolíticos desde a década de 70, mas se eu pegar aqui o conflito Rússia-Ucrânia, né, a gente está falando do petróleo subir 30% a 40% em poucas semanas. Né? Praticamente, o que aconteceu com o petróleo desde o início dos conflitos no Oriente Médio agora, 2 semanas atrás? Nada, o petróleo não aconteceu nada. Uhum. Ele poderia ir rapidamente, e a gente não vê todo dia, infelizmente, assim, a gente só vê notícia de piora, né? De possibilidade, o mercado continua bastante ingênuo, na minha opinião, de talvez envolver outros países. Mas, olhando para outros conflitos anteriores, tivemos, lógico que uma ruptura muito grande, mas tivemos o preço da gasolina subindo mais de 100%. O que aconteceu até o momento do petróleo? Nada, né? Chegou a subir 4%, 5%, voltou a ser pegado e está praticamente perto do 0 a 0. Então é muito importante no balanço de risco, como até o nosso Banco Central sempre coloca, qual que é o balanço de risco? É o balanço de risco em relação aos impactos, a inflação. Lembrando, se olhar para a nossa inflação aqui, que a gente tem maior sensibilidade, a gente acabou de reduzir a gasolina. Isso trouxe mais ou menos um impacto de 0,08%, 0,1% para baixo da expectativa de inflação. Será que não trabalha com esse cenário? E se o petróleo for para 95, 100 dólares, mesmo que seja momentaneamente, seja por 1, 2, 3 meses? Então é importante colocar essa, não só no lado fiscal norte-americano, mas principalmente no lado do comportamento da inflação. Todo o índice de inflação seria fortemente impactado. Então precisa ser considerado sim, né? E eu acho que também o nosso Banco Central deve considerar no nosso comunicado hoje à noite. É importante acompanhar essa leitura, né? Mas fico realmente assustado de não ter uma participação maior, né, desse assunto, desse tema, né? E de novo, não é só o Oriente Médio, também é todo o seu desenrolar, seus impactos em relação a esse tema. Tá? Então traz bastante preocupação de não ter preocupação. O Banco Central americano deveria considerar, sim, um ponto relevante e já tinha um tempo hábil para considerar. Não pode nem falar assim, não, foi algo mais curto, mais recente, a gente já tinha feito a reunião. Não, né? Foi um período antes da reunião. Dia 7. Dia 7, o primeiro grande ataque. Né? A invasão do Hamas. Do Hamas foi no dia 7, então daria tempo, né? 3 semanas aí, pelo menos. Não pode jogar desculpa de que
a redação já estava pronta. Não deu. Parece que já estava, né? Porque tá muito parecido. Só para a gente recapitular os principais pontos aqui, daqui a pouquinho a gente vai ter a coletiva do Jerome Powell, inclusive a gente está aguardando, a gente está nessa expectativa e vamos transmitir, inclusive, daqui a pouquinho essa entrevista coletiva do Jerome Powell aqui para vocês, em alguns minutos, né? A gente está acompanhando aqui a movimentação lá na sala de coletiva de imprensa do Federal Reserve e ainda não começou. Mas só para recapitular alguns dos principais pontos, né? O Federal Reserve manteve a taxa de juros, os Fed Fund Rates, entre 5,25% e 5,5%, mantendo a visão de que a inflação ainda está elevada, diz que a condição financeira, as condições financeiras mais restritivas seguem pesando sobre a economia e que o mercado de trabalho está sendo monitorado, as condições financeiras, também toda a movimentação da atividade lá nos Estados Unidos estão sendo monitoradas, sinaliza que vai continuar dependente dos dados, que os dados vão continuar sendo monitorados e que precisa monitorar esse processo da inflação, porque o empenho do Banco Central americano é sim e é justamente trazer a inflação de volta para 2%. Retomando então, foi uma decisão unânime, né? A exemplo do que já aconteceu inclusive na reunião anterior, uma decisão unânime dos diretores do Banco Central americano para a manutenção da taxa de juros. Taxa de juros essa que segue bastante restritiva, a maior taxa de juros nos Estados Unidos em 22 anos e sem nenhum tipo de citação a respeito dos conflitos geopolíticos, sem nenhum tipo de citação com pressão inflacionária que pode ser provocada com a movimentação do petróleo por conta desse movimento geopolítico lá no Oriente Médio, esse conflito no Oriente Médio, mas seguindo falando aqui mais das condições econômicas e financeiras do próprio país, dos próprios Estados Unidos. Ou seja, a gente tem ainda, né, toda essa expectativa do que vai ser colocado nesse discurso, nessa declaração do Jerome Powell, que inclusive a gente segue olhando, a gente segue monitorando, que vai começar a falar em instantes. Inclusive, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente traz a íntegra do discurso de Jerome Powell. Você que está acompanhando o BMC Market nessa quarta-feira, nessa super quarta-feira, continue com a gente. O BMC Market volta daqui a pouquinho, 3 horas e 32 minutos. A gente volta com Jerome Powell já na sequência. Fique com a gente aqui no BMC Market. BMC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, já vamos direto com o Jerome Powell, que está falando o comecinho da entrevista coletiva, do discurso e da entrevista coletiva de Jerome Powell. Ele, nesses primeiros minutos, apenas falou, apenas comentou a respeito do que já está, já foi colocado ali, no comunicado do Banco Central, falando que o mercado continua apertado, que a oferta e a demanda ainda estão bastante movimentadas ali, payroll em média de 266 mil empregos por mês, que está crescendo sim o emprego, mas num ritmo mais lento, que o desemprego continua baixo, que os empregos estão num mercado de trabalho forte ainda, que a demanda está excedendo a oferta. E aí começou a falar sobre inflação, que o PCI subiu nos últimos meses, excluindo os itens voláteis, segue ali em 3,7%. E ele até pondera, que tem certeza que a inflação está convergindo para a meta, que a política do Fed tem um duplo mandato e que a inflação causa efeitos negativos para a inflação, para a população. E aí a gente continua, ouvindo agora o Jerome Powell. A gente vai pegando os principais destaques do que o Powell está falando nesse discurso, tá baixo para mim aqui, não estou conseguindo ouvir direito ele aqui no meu ponto, mas basicamente a gente segue ouvindo aqui o que o Jerome Powell está comentando. Vamos lá, falando sobre indicadores econômicos que eles estão monitorando lá no Fed, que ele continua monitorando os efeitos cumulativos da política monetária, falando da ancoragem da expectativa de inflação em 2%, que a redução da inflação precisa de um momento, de um período para ser alcançada. Que toda essa situação, que eles acreditam, que as famílias, os negócios ainda estão bastante impactados. Thank you, and I look forward to your questions. E agora as perguntas, Falando sobre empregabilidade, ele falou sobre empregabilidade, sobre trazer a inflação de volta para a meta. Thanks for your question. So, I'll talk about bond yields, but I want to take a second and just sort of set the broader context in which we're looking at that. So, if you look at the situation, let's look at the economy first. Inflation has been coming down. Foi questionado a respeito dos yields, dos títulos. E aí ele disse que vai comentar sobre yields daqui a pouco, falando sobre a inflação que caiu, mas está voltando para os 2%. O mercado de trabalho se equilibrando. We are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And we're not confident yet that we have achieved such a stance. Que eles estão comprometidos de chegar a 2%, que a política monetária está bastante restritiva já, que a economia... Obviously, we're monitoring, we're attentive to the increase in longer-term yields, which have contributed to a tightening of broader financial conditions since the summer. As I mentioned, persistent changes in broader financial conditions can have implications for the path of monetary policy
In this case, the tighter financial conditions we're seeing from higher long-term rates, but also from other sources like the stronger dollar and lower equity prices could matter for future rate decisions as long as two conditions are satisfied. The first is that the tighter conditions would need to be persistent, and that is something that remains to be seen. But that's critical. Tem monitorado toda essa movimentação também, né, do juro longo, da queda da bolsa, o mercado como um todo, que pode também afetar as próximas decisões. Agora ele fala sobre as condições financeiras, de algumas mudanças mais persistentes que podem continuar, persistir, inclusive. Que a alta do juro longo não é só um movimento causado pela expectativa, mas que também podem existir outros fatores que estão afetando. To the extent this tightening persists, and the mind's eye goes to the 8%, near 8% mortgage rate, que a questão dos juros mais longos, mais altos, está afetando o mercado imobiliário, afeta o custo da hipoteca, o custo das dívidas. Yes, that's exactly right. To say it a different way, we haven't made any decisions about future meetings. We have not made a determination, and I will say that we're not confident at this time that we've reached such a stance. We're not confident that we haven't, we're not confident that we have. And that is the way we're going to be going into these future meetings, is to be, Enquanto o Jerome Powell comenta a respeito da decisão de política monetária, a gente vai monitorando também os índices. Dow Jones sobe 0,48%, o S&P sobe 0,39% e a Nasdaq sobe 0,6% neste exato momento, monitorando inclusive os juros americanos, a curva de juros americanos. As Treasuries seguem em queda, de 10 anos 4,81%, de 2 anos 5%. Está caindo até alguns bips ali importantes nessa movimentação da taxa de juros. E o Paulo acabou falando sobre isso, né, dessa restrição um pouco mais elevada causada por conta do juro longo nos Estados Unidos ainda bastante elevado, ainda bastante alto. Foi questionado a respeito de próximos passos, né, de cenário. Diz que até dezembro vai ter mais dados, vai ter mais informações que poderão ajudar a tomar essa decisão em dezembro. Diz que não tem dificuldade, não haveria uma dificuldade em aumentar novamente para tornar um patamar mais apropriado. Mas eles não comentaram, não conversaram a respeito de uma decisão em dezembro, que foi apenas conversado sobre a decisão agora do mês de novembro. Does this tightening in financial conditions substitute for rate hikes if the tightening is persistent? You had said it was worth maybe a quarter point when we had the bank failures in the spring. What is it here on something that's presumably more straightforward and more familiar to simulate? So I guess I don't want to answer your question about the recession, but the answer is no. I think I have to answer it since we did publicly say in the minutes. You'll know anyway in the minutes. The staff did not put a recession back in. I mean, it would be hard to see how you would do that if you look at the. Foi questionado a respeito de recessão e Powell falou que não quer responder perguntas sobre recessão. E que a ata vai ser divulgada em breve, mas não falaram, não houve nenhum tipo de conversa a respeito de recessão na reunião dessa semana. Porque não sabe quão persistente são esses movimentos das taxas. Financial conditions have clearly tightened, and you can see that in the rates that consumers and households and businesses are paying. O que se pode
falar é justamente sobre as questões financeiras que estão mais restritivas, estão mais apertadas. E que ainda não sabe exatamente como que isso vai afetar a economia. Por isso que Powell não quis falar especificamente a respeito desse processo de recessão. You know, the way our policy works is, and sometimes it works with lags, of course, which can be long and variable, but ultimately, if you raise raise Ele foi questionado como que essas condições financeiras afetam a atividade. E Powell, respondendo aí essa pergunta sobre os efeitos econômicos que estão sendo vistos agora, principalmente no cenário de housing, né, no cenário do mercado de casas. Porque ainda precisa esperar um pouco para acompanhar. Que os efeitos podem ser significativos e justamente a economia tem sido bastante resiliente. Existem vários motivos para chegar nesse objetivo. A empregabilidade está bastante forte, a economia está indo bem. E a economia está indo bastante resiliente, pelo menos essa é a percepção do Jerome Powell enquanto está sendo questionado a respeito dessa movimentação toda que o Federal Reserve fez e também, obviamente, da movimentação das taxas mais longas lá. So we've identified those factors. Those were not meant to be the only factors or a specific test that we're going to be applying with some metrics behind it. Really, we're going to be looking at the broader picture, and what's happening with our progress toward the 2% inflation goal. Is the labor market continuing to sobre o cenário, né, da própria economia. E aí ele disse que está monitorando esses fatores, a inflação global, como que vai desacelerar, como que vai ser todo esse processo e se vai acontecer esse processo. Que está vendo as condições financeiras, olha para todos os indicadores para poder chegar numa decisão. What then is the potential impact on the trajectory of rate cuts? Could we see those maybe pulled forward or have to see more than está sendo questionado a respeito dos argumentos que poderiam levar a uma alta ainda mais nos Fed Fund Rates. Right now at all. We're not talking about rate cuts. We're still very focused on the first question, which is have we achieved a stance of monetary policy? E aí deixa claro, o comitê não está pensando num corte nesse momento. We're focusing on. The next question, as you know, will be for how long will we remain restrictive? Will policy remain restrictive? And what we said there is that we'll keep policy restrictive until we're confident that inflation is on a sustainable path down to 2%. That'll be the next question. But honestly, right now we're really tightly focused on the first question. Volta a comentar a respeito da inflação. It's so important to get that first question. Que está focado numa primeira pergunta que ela teria feito, mas volta a reiterar, não estamos pensando em cortes na taxa nesse momento. Até estou monitorando o mercado financeiro aqui, né? O mercado vai reagindo às falas de Jerome Powell, perdendo um pouco daquele ímpeto inicial, porque inclusive a Nasdaq subia 1%, eu trouxe aqui Dow Jones subindo 0,6%, o S&P subindo também, nesse momento perdeu um pouco da força, perdeu um pouco do ímpeto, mas ainda operam num patamar positivo. Dow Jones 0,23%, o S&P 0,35 e a Nasdaq 0,55. É importante a gente salientar, né, toda essa movimentação na curva de juros também, mantendo praticamente a mesma precificação que estava anteriormente, principalmente depois dessa última declaração do Jerome Powell, né? Não estamos pensando em corte de juros nesse momento. Ele fez questão de deixar bem claro, né, esse posicionamento por conta de também não fazer nenhuma movimentação no mercado. Talvez não dá esperanças para o mercado de que talvez haja um movimento de corte em breve, o que não vai ocorrer segundo o Jerome Powell. E aí ele segue com as respostas, né? Agora ele voltando a
a falar. Inclusive agora ele se questiona, né? A grande pergunta que tem sido feita dentro do comitê é se vai subir mais uma vez ou não. E aí ele fala, vai depender dos dados. Vai depender dos dados. Como já tem sinalizado, né, há várias reuniões, é data dependente. So there are significant issues out there, as you point out, global. Agora ele foi questionado e está falando a respeito da questão geopolítica. Falando da Ucrânia, que isso pode afetar, obviamente, a economia, falando do UAW. Appears to be coming to an end. Oil prices have flattened out. They haven't gone down, but I guess they've gone down a little bit from their earlier peak. Another one is the possibility of government shutdown. Também uma preocupação sinalizada aqui a respeito do shutdown lá nos Estados Unidos. Toda essa discussão a respeito do fiscal nos Estados Unidos ainda está bastante presente. Mas ele ainda volta a dizer, né? A economia está forte, o emprego está bastante forte ainda, resiliente. E está confiante que que o foco dele é manter a política monetária restritiva para atingir os objetivos que o Federal Reserve tem, inclusive da questão inflacionária. Was there anything that surprised you the most in terms of what they talked about? I wouldn't say I was terribly surprised. I was very impressed by York as a town with a real strategy, and I would say it's very impressive what the people there have put together in the face of some difficult longer run trends about offshoring of manufacturing and that kind of thing. They've done a great job as a city, I think. What you hear is consistent there, which is people are really suffering under high inflation. Jerome Powell segue dando a sua entrevista coletiva, falando a respeito dessa decisão, e aí falando, né, de recursos extras, justamente para preservar vidas. Que as conversas que estão tendo e que estão trabalhando, estão indo pensando realmente na melhor coisa que pode fazer para trazer uma estabilidade maior para os Estados Unidos, justamente porque muitas pessoas seguem sofrendo bastante por conta da inflação. Foi uma frase bastante pontuada, né, e que foi pontuada no comunicado sobre as famílias e as empresas sofrendo por causa desse processo inflacionário. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You've spoken before about the pain that would likely be coming for the economy perguntando a respeito justamente disso, né, dessa questão das pessoas sofrerem por conta da inflação, mas a economia ainda é bastante resiliente. Have you changed your views on that at all, on how necessary or inevitable that kind of pain would be, say, for the labor market or overall growth? Well, I think everyone has been very gratified que a economia ainda não está arrefecendo o suficiente e ainda não causou nenhum tipo de dor para a população, né? Qual que seria a visão dele? Ele disse que está contente que atingiu um progresso, que inclusive trazendo a inflação, mas que não conseguiu ainda trazer, mas está trazendo a inflação de volta para a meta. Mas que ele acredita que vai conseguir prosperar nessa trajetória aí mais de longo prazo, que eles ainda acreditam que seja possível, né? Porque ainda é preciso ver um arrefecimento, né, da atividade e do mercado de trabalho. Distortions to both supply and demand from the pandemic and the response to the pandemic. And the other is restrictive monetary policy, which is moderating demand and giving the supply side time to recover, time and space to recover. So you see those two forces now working together to bring down inflation.
equilíbrio, né? E oferta e demanda no mercado de trabalho. E aí ele resgata uma fala que ele falou lá na frente, né, que é sobre oferta e demanda, que talvez não precise de uma alta, especificamente no desemprego, para a inflação voltar para 2%. Talvez uma desaceleração no desemprego já seja suficiente para ajudar nessa convergência. Falando, inclusive, da própria desaceleração da atividade, né, do PIB. E é por isso que o PIB está crescendo tanto. Mais oferta, mais mão de obra. And that's where monetary policy and what we do with demand is still going to be important. Against that backdrop, if you've gotten any clarity on lags, if you have an economy that's been so resilient to high rate increases, does that suggest to you that there isn't necessarily this huge wave of tightening that's still coming through the pipeline and that it Aí o Jerome Powell continua nessa entrevista coletiva, continua respondendo aos jornalistas e as grandes questões, né, que estão sendo colocadas para ele são justamente a respeito dos próximos passos, como que ele interpreta esse cenário econômico daqui para frente, o impacto da atividade, o impacto da resiliência, inclusive do próprio mercado de trabalho ainda bastante aquecido, como que isso pode ser projetado lá na frente, né? Como que converge a inflação para esse nível de 2%, mesmo se ainda não está sendo visto nenhum tipo de impacto na atividade ou no emprego. Is really not a good way to do it. And this is one of the reasons why we have slowed the process down this year. Fala sobre um momento de incerteza que está sendo colocado ali para tomar a decisão de política monetária, um momento muito complicado. Por isso, mantendo a taxa de juros. Foi no mês passado, né, em setembro, e agora, para dar tempo para a economia reagir, para dar uma visão mais clara do que é possível fazer em qual momento. And two, it sounds to me like you're basically saying here that the dot plots out the window, that every meeting is live with the possibility of a rate increase for right now. It doesn't matter about the turn of the year, and that there's not an objective way to determine whether or not you've got enough tightening in the system. It's just going to be a subjective judgment meeting by meeting. Gráfico de pontos, né? Agora. The dot plot is a picture in time of what the people on the committee thinks que foi divulgado na última reunião, né? Que é economic forecast. Falando que é uma foto do que será, o que eles acham que é apropriado à política monetária. Mas as coisas mudam, né? É apenas um plano, uma projeção, não necessariamente exatamente o que vai acontecer. Eles projetam ali alguns meses, um período específico de tempo, mas ainda não tem nada, não é uma expectativa exata do que vai acontecer. Ele diz que tenta ser o máximo transparente possível e falar exatamente o que ele está pensando e que é acordado, que é conversado com os colegas, mas em relação às questões, né, do que pode ser colocado ali, ele diz que não muda a projeção de crescimento, mas que vai ser discutido ainda ao longo dos próximos tempos, das próximas reuniões. Ele quer ver uma desaceleração, ainda quer ver um crescimento, que o crescimento potencial está ainda acima da trajetória. And with the better functioning in the labor market and with the
unwinding of the supply chain and shortages and those kinds of things, you're seeing actually elevated potential growth. There's catch-up growth that can happen in potential. And that means that if you could be growing at 2% this year and still be growing below the increase in the potential output of the economy. I hope that's clear. That's really what's going on. That's why I would say it as below potential. But if you could clarify what I asked about meeting by meeting, are we essentially now supposed to assume that it's a meeting by meeting, live meeting with a chance of a rate increase that will be decided on subjective criteria rather than objective at each meeting? Continua ouvindo aqui o Jerome Powell, e aí a gente obviamente vai continuar em cima desse lance aí, mas informações importantes, Jerome Powell trazendo aqui pra gente informações, claro que a gente vai seguir ao longo da nossa programação, trazendo ainda repercussões e as falas de Jerome Powell. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a audiência, agradeço a companhia, mas continue com a gente porque Jerome Powell vai continuar falando aqui na programação da BMC News. O closing está chegando, inclusive repercutindo o fechamento do mercado com todas essas falas de Jerome Powell e já esquentando para a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que acontece logo depois do fechamento do mercado. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta em breve com mais BMC Market, sempre a partir das 2h30 da tarde. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que